começar a estudar sobre a citologia, que é o estudo da célula. Primeiro a gente vai descobrir, né? Vamos estudar a descoberta da célula. Aqui a gente tem, olha, algumas imagens, uma imagem de uma célula. Nós vamos ter uma aula para estudar só sobre a célula, como ela é lá dentro e tal, como está mostrando nessa imagem. Aqui a gente tem, ó, nessa outra, várias células, né? Aqui a gente tem várias células. E aqui a gente tem, ó, estruturas que fazem parte da célula ou que são utilizadas para estudar a célula, né? Como um microscópio, tem estruturas de laboratório, tem próprias células. Então, tudo isso está envolvido com a citologia. Então, vamos lá na descoberta da célula. Olha só, as células, né? Célula é uma característica comum a todos os seres vivos. É a sua constituição celular. Então, todos os seres vivos são formados por célula, né? São as unidades estruturais e funcionais dos seres vivos. Por que estruturais e funcionais? Ela representa a estrutura, né? Forma o corpo do ser vivo. E funcionais porque as reações químicas, as funções fisiológicas ocorrem dentro da célula. Então, elas são as unidades básicas, as unidades funcionais e estruturais dos seres vivos. E todos os seres vivos são formados por célula. Olha só. Alguns organismos, tais como as bactérias, são unicelulares. Consistem em uma única célula. E outros, cadê minha caneta aqui? Aqui, outros, como seres humanos, são pluricelulares, que têm várias células. Então, é só a gente ligar o nome. Único, uma única célula. Pluri, de plural, várias células. Então, é fácil fazer essa identificação. Se tem várias células, é pluricelular. Se só tem uma, é unicelular. Olha só, apesar de os olhos humanos não possuírem essa capacidade de ampliar, há uma ferramenta capaz de tal proeza, que é o microscópio. A gente não consegue visualizar uma célula com o nosso olho, porque elas são muito pequenas. Nosso olho não tem essa capacidade de ampliação, mas tem um microscópio que é capaz de fazer essa ampliação por nós. E aí a gente pode estudar uma célula. Aqui, a descoberta das células possibilitou a descoberta e o crescimento de várias ciências, olha só, entre elas a biologia, a medicina, e além de aperfeiçoar os métodos de classificação dos seres vivos. Então, estudar a célula, descobrir como ela funciona, foi muito importante para o desenvolvimento da biologia, da medicina e outras ciências, e também a classificação dos seres vivos, né? Como a gente viu aqui, eles podem ser uma das formas de classificação é a quantidade de célula que tem no corpo, unicelular ou pluricelular, é uma forma de classificação dos seres vivos. Seguimos. As células, elas podem ser definidas como unidades estruturais e funcionais de todos os seres vivos, a gente já viu. Essas estruturas são vivas, carregam a informação genética de um determinado organismo e são capazes de transmitir essa informação no momento da divisão celular. Então, não é só a unidade básica do ser vivo, não. Olha só, elas carregam informação genética, né? Toda célula tem material genético, mais conhecido como DNA, e ela tem a capacidade de transmitir essa informação no momento de divisão celular. A divisão celular é a multiplicação das células, as células se multiplicam. Então, nós vamos estudar ainda sobre a divisão celular, vocês vão entender como que ocorre essa multiplicação. Nessa imagem aqui, a gente tem vários exemplos de células, ó, e a gente pode observar que elas têm formatos diferentes. A gente tem um espermatozoide, aqui a gente tem um neurônio, células do sangue, essas aqui, células epiteliais. Então, as células, elas não são todas iguais e nem realizam as mesmas funções, mas elas têm algumas características comuns. Por exemplo, têm informação genética e são capazes de transmitir essa informação genética graças à divisão celular. São características comuns às células. Seguimos. A citologia, então, olha, a citologia ou a biologia celular
pode ser chamada assim, é o ramo da biologia que estuda as células. Então, agora nós estamos entrando nessa parte, em estudar citologia. A citologia foca-se no estudo das células, abrangendo a estrutura e o seu metabolismo. Então, nós vamos estudar como é a célula, como é a estrutura dela, quais são as organelas que fazem parte dela e o metabolismo, a função delas, né, como ocorrem as coisas dentro dela. O nascimento da citologia e a invenção do microscópio são fatos relacionados. Como a gente já viu, o nosso olho não tem capacidade de ampliação para visualizar uma célula. Então, citologia, que é a parte da biologia que estuda a célula, está relacionada com a invenção do microscópio, que foi graças ao microscópio que a gente conseguiu desvendar o que tem dentro da célula. Em 1963, Robert Hooke cortou um pedaço de cortiça e observou ao microscópio. Então, foi em 1663 que foi inventado, né, esse microscópio. Ele notou que existia compartimentos aos quais ele denominou de célula. Então, ele que deu esse nome para a célula, tá? Mais imagem de células aqui, olha, gente, essas aqui são células da bochecha, da parte de dentro da boca. E essas aqui de baixo, de azulzinho aqui, são células de cebola. Cebola que a gente usa para fazer comida lá. São vistas ao microscópio óptico. Seguimos. Aqui, a descoberta da célula. A descoberta da célula foi possível graças aos avanços nas áreas de microscopia, que permitiram uma melhor visualização das estruturas microscópicas. Então, a ligação entre célula e microscópio. A partir daí, a citologia começou a desenvolver-se como ciência. Então, a citologia ganhou destaque, né? Porque ela se ocupou, começou a estudar a célula, começou a ter, né, condição de estudar o que tinha dentro da célula, então foi crescendo. O avanço dos microscópios contribuiu para que as estruturas das células fossem observadas e estudadas. Então, isso é o serviço da citologia, observar e estudar o que tem dentro da célula. Aqui na imagem a gente tem uma pessoa, possivelmente, trabalhando em um laboratório, né? A gente tem aqui atrás um microscópio. E esses discozinhos aqui são preparações que podem ser observados lá no microscópio. Alguns microscópios são conectados a monitores, computadores, e as imagens, então, podem ser captadas e reproduzidas. Vamos seguir. Como foi possível observar as células? Então, como a gente já viu, graças aos microscópios, né? Como todos sabemos, as células são as menores unidades funcionais e estruturais dos seres vivos. Já falamos sobre isso. Elas são estruturas geralmente microscópicas e complexas, que não podem ser analisadas a olho nu. É por isso que o primeiro registro de uma célula foi feito após a invenção do microscópio, tá? Era essa parte. Aí, essa imagem aqui, gente, olha só, esses foram os primeiros microscópios inventados. E esse daqui é o microscópio mais moderno, né, que a gente tem e encontra por aí hoje em dia. Olha a diferença dos microscópios que tinham, olha só. Ele tinha aqui, ó, a lente ocular e aqui embaixo a lente objetiva. Ele era muito simples, só tinha esse canalzinho aqui de visualização. Já hoje a gente tem, ó, duas lentes oculares e tem 4 ou mais lentes objetivas, dependendo dos modelos de microscópio que a gente tem. Então, a evolução foi muito grande, foi gigantesca em relação aos microscópios. Seguimos. A invenção do microscópio é a descoberta da célula. Ainda falando desse assunto, a invenção do microscópio, cerca de 400 anos atrás, começou a revelar à humanidade um mundo minúsculo das células e dos micro-organismos. Os organismos que são formados por uma única célula, que são os unicelulares, são chamados de micro-organismos, também não eram estudados, porque não tinha como ver eles. Aí, a partir do microscópio, eles passaram a ser estudados. Acredita-se que tenham sido 2 holandeses fabricantes de óculos que descobriram o microscópio, esses nomes são difíceis, Hans e Zacarias, que
fizeram, né? Eles eram pai e filhos que inventaram o primeiro aparelho, que foi em 1591. Aqui, olha, outra imagem do microscópio antigo, e aqui na bolinha de ampliação, ó, aqui, opa, não, perdi a caneta. Aqui na bolinha de ampliação, a gente tem as representações das células, era o que eles conseguiam observar na época utilizando esse equipamento. Sim, vamos continuar. Aqui, ó, entretanto, foi um outro holandês, Anthony, aí esse nome bem estranho, que fez, né, as primeiras observações de materiais biológicos. Materiais biológicos são materiais frescos, considerados vivos ou coletados na mesma hora da observação, tá? O microscópio desse cara, deixa eu tentar ler o nome, Leeuwenhoek, acho que é isso. Tinham apenas uma lente. Mesmo assim, ele observou um material bem variado, como os espermatozoides do sêmen de animais e glóbulos vermelhos do sangue. Ele conseguiu observar com esse microscópio pequeno dele, de uma lente, tá? Desse modo, ele descobriu a existência dos micro-organismos que, na época, foram genericamente chamados de micróbios. Cortou de novo. Aqui, gente, olha só que esquisito. Esse era o microscópio que ele inventou. A gente tinha só a lente aqui, ó. Como que funcionava? Ele fixava, né, o material aqui nessa pontinha e observava por esse buraquinho. Ó, aqui ele observando. Então, era como uma lupa. Era uma estrutura de uma lupa, dessas que a gente tem hoje, né? Então, ele fixava o objeto aqui e pela lente, que era esse orifício, ele conseguia visualizar, como aqui, ó. Ele tá fazendo a amostragem. Era esquisito, mas foi um achado. Aí, olha, por ter apenas uma lente, o microscópio o invento de Leeuwenhoek, acho que é isso, foi chamado de microscópio simples, tá? E o inglês Robert Hooke foi que aperfeiçoou e constituiu um aparelho com duas lentes, que ficou conhecido como microscópio composto, que é uma coisa mais moderna. Por que duas lentes? Porque agora eu tinha a lente objetiva, essa daqui, o objeto ficava aqui, e a lente ocular, onde ele colocava o olho, né? Então, ele visualizava por aqui, a lente de ampliação estava aqui, que era objetivo, e o objeto estava fixo aqui, tá? Esse aqui era o suporte para o objeto. A evolução que permitiu a observação ainda mais ampla do mundo dos micro-organismos. Então, esse microscópio aqui, já bem mais moderno do que o que a gente viu agora há pouco, permitiu avanços, né? Uma evolução no ramo da citologia. Aí, ó, o termo célula foi utilizado por Hooke, que observou cortes de cortiça, nos quais foi possível observar apenas paredes celulares vegetais mortas. Ele só conseguiu observar as paredes celulares vegetais das células mortas, que são essas estruturas aqui, ó, brancas aqui, que a gente está vendo nessa bolinha de ampliação, tá? Por achar que aquelas estruturas eram apenas pequenas cavidades, denominou-se de célula. Então, ele deu esse nome porque ele achava que eram só pequenas cavidades. E hoje, no entanto, sabe-se que as células apresentam um interior rico em estruturas. Não é um compartimento vazio, como o Robert achou naquela época. Nós vamos estudar a estrutura da célula e como ela é por dentro. A gente vai ver que tem muita coisa lá dentro. Aí, olha só. Os microscópios modernos, ó. O microscópio moderno revelou-nos uma espantosa diversidade, tanto de formas e de cores, como de funções das células. Essas podem ter formato de bastonetes, espirais, caixinhas, esferas, feijões e muitos outros. São os modelos das células. Elas não são todas iguais, elas podem ter modelos diferentes e também funções diferentes, graças aos microscópios modernos, como esse daqui. E aqui a gente, observando alguns modelos celulares, a gente pode ver que elas são diferentes, ó. Células musculares, elas são compridas, como se fossem linhas, né?
As células do intestino, elas são mais arredondadas e tem essas variações aqui nas pontas. A gente tem aqui as células, células cardíacas, elas são compridas também, parecendo as células musculares. As células nervosas, elas têm um centro e tem essas ramificações aqui nas laterais. As células sanguíneas, elas são arredondadas e achatadas. Então, a gente pode ver que existem formas variadas das células. Os modelos celulares variam muito. Seguimos células e tecidos. A gente viu bem lá no início do ano que as células se juntam para formar os tecidos. Então, aqui a gente tem células, aqui também células, cada compartimento desse é uma célula. E aqui os tecidos que são grupos de células. Olha aqui, esse tecido epitelial, por exemplo, tecido epitelial, cada pedacinho desse é uma célula, que está o núcleo da célula, essa bolinha mais escura, e aqui a célula. Célula do tecido conjuntivo, mesma coisa, Célula do tecido nervoso, aqui uma célula do tecido nervoso, o núcleo, a célula com as ramificações, células do tecido muscular, que são tipo linhas, então as células se juntam e formam os tecidos, depois os tecidos formam os órgãos, lembram? Agora, vamos ver a teoria celular. A teoria celular é o nome dado à organização do estudo dessa estrutura tão pequena, mas tão importante para todos os seres vivos. Então, o que diz essa teoria? A base da teoria, sua base, inclusive, nos conta que todos os seres vivos, todos os seres dotados de vida são compostos por células e, portanto, essa é a estrutura vital, ou seja, a unidade morfológica e fisiológica do ser vivo. A gente já está bem acostumado com essa declaração. A célula é a unidade básica do ser vivo. Todo ser vivo é formado por célula. Isso é a base da teoria celular. Outro pilar muito importante da teoria celular está no fato constatado de Rudolf, que dizia que toda célula se origina a partir de outra célula. É uma outra teoria, um outro pilar, uma outra sustentação. Como a gente viu lá no começo, as células se dividem e nós vamos estudar em uma aula sobre a divisão celular. Então, é uma teoria, é um dos pilares, uma das regras da teoria celular. Assim, surgiu o primeiro conceito de divisão celular, de certa forma, as primeiras células, uma das primeiras compreensões científicas sobre a origem da vida no planeta, que as células, que os seres vivos foram evoluindo a partir de uma única célula. A gente vai estudar também sobre a evolução e a origem da vida em uma outra aula, tá? Aqui, mais as definições básicas da teoria celular. A teoria celular apresenta postulados importantes no estudo da citologia. Primeiro, todos os ser vivos são constituídos por célula, como a gente já está falando desde o início. Depois, as atividades essenciais que caracterizam a vida ocorrem no interior da célula, por isso, morfológicas e funcionais, porque funcionais são as funções que ocorrem lá dentro da célula. A célula respira, a célula tem digestão, tem tudo que acontece no nosso corpo, acontece na célula também. E aqui, novas células se formam pela divisão de células pré-existentes através da divisão celular. A gente acabou de ver isso, é um dos postulados da teoria celular. E a célula é a menor unidade da vida. Aqui, olha, gente, só para a gente lembrar, a gente viu no início do ano sobre a organização da vida, a organização dos seres vivos. A gente tem lá átomos, moléculas, organelas, células. As organelas estão dentro da célula. A gente vai estudar como é a célula por dentro, então a gente vai estudar cada organela e sua função. Então, a célula é a menor parte viva, tá? As organelas, elas estão dentro da célula para ajudar a manter a vida, mas elas não têm vida própria, sozinha. Nem as moléculas, nem os átomos. Então, a vida começa a ser formada a partir da definição célula. Seguimos. Os tipos de células. A gente tem células, as células podem ser divididas em dois tipos, as células procariontes e as células eucariontes. Que é isso? As células eucariontes, elas são mais complexas. Elas possuem carioteca individualizando o núcleo, além de vários tipos de organela.
Como exemplo da célula eucariontes, a gente tem a célula animal e a célula vegetal, como nessas duas imagens aqui. Nessa daqui a gente tem uma célula vegetal, essa daqui é uma célula vegetal, eita, minha setinha ficou ruim. E essa daqui é uma célula animal. São células eucariontes porque elas apresentam uma membrana individualizando o núcleo, aqui está o núcleo. Aqui também está o núcleo, e apresenta essa variedade de organelas, tá vendo? Olha aqui dentro aqui, vamos pegar a animal que tem mais detalhes. Dentro da célula tem várias coisas, várias organelas e os nomezinhos delas aqui. Então, isso é a característica principal da célula eucarionte, ela é mais complexa, ela tem mais funções, mais estruturas. Vamos ver a procariótica. A célula procarionte, né? A principal característica da célula procarionte é a ausência da carioteca, de carioteca delimitando o núcleo celular. O núcleo da célula procarionte não é individualizado. Gente, a gente às vezes encontra essa definição. A diferença da célula procarionte para a célula eucarionte é que a célula procarionte não tem núcleo. Não é que ela não tem núcleo, o núcleo dela não é individualizado, não é protegido por uma membrana, mas tem a região do núcleo lá. As células procariontes são mais primitivas, são as mais primitivas e possuem estruturas celulares mais simples. Esse tipo de celular pode ser encontrado nas bactérias. Aqui a gente tem uma representação, ó. Aqui está o material genético. E ele está meio espalhado no comprimento todo da célula. Por isso que a gente fala que ela não tem um núcleo individualizado. E se a gente for observar, ela tem poucas estruturas aqui dentro, na região do citoplasma. Ela tem bastante estrutura aqui, ó. Cápsula, parede celular, membrana plasmática. Mas dentro aqui do citoplasma, ela tem poucas estruturas. Nós vamos estudar ainda em detalhes, né, as células, o citoplasma da célula. Seguimos, olha só, uma comparação, a célula eucarionte e a célula procarionte. Algumas estruturas são comuns, elas compartilham. O ribossomo, por exemplo, tem na célula eucarionte e tem na célula procarionte. A membrana celular também tem nas duas. E tem outras estruturas que não tem, olha só, mitocôndria tem nessa, na célula eucarionte, e não tem nessa. Parede celular tem aqui e não tem ali. Flagelo tem nessa e não tem nessa, né? Tem na célula procarionte o flagelo, na célula eucarionte não tem. Isso tem a ver com a função da célula, com o que ela faz no meio, né? No ambiente onde ela vive. Então, ela vai apresentar essas estruturas de acordo com a função, com a tarefa que ela tem que desenvolver. Mas a gente já viu que algumas estruturas são compatíveis, mas a gente olhando nitidamente, a gente pode perceber que essa daqui, que é a célula procarionte, ela tem menos estrutura que essa, e aqui está o núcleo dela, ó, espalhado, meio solto. E aqui está o núcleo da outra, ó, envolvido por uma membrana, juntinho ali, protegido ainda por várias organelas ao redor dele. Essa é a principal diferença entre esses dois tipos de células. As partes das células. A maioria das células possui três partes principais, que é a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo. A membrana celular ou membrana plasmática, ela é a pele da célula. Aqui está a membrana plasmática, essa estrutura aqui de fora que vai proteger. O citoplasma exerce muitas funções para manter a célula viva. O citoplasma é essa região aqui de dentro. E é no citoplasma, olha aqui, essa parte azul aqui. E é no citoplasma que estão as organelas e cada organela realiza sua atividade, sua função. E o núcleo, que pode ser considerado o cérebro da célula, porque lá no núcleo, aqui está o núcleo, essa bola maior aqui no centro, é lá no núcleo que fica o material genético, né, no nosso caso o DNA, e que tem todas as informações para a definição das nossas características. Então, por isso ele é semelhado como o cérebro da célula. Todas as células têm essas três componentes principais, tá? Então, é isso, gente, nossa aula sobre citologia, a importância do microscópio para o estudo das células, os dois tipos básicos de célula, que é a célula procarionte, célula procarionte e célula eucarionte, e
nós vamos ainda estudar sobre o citoplasma, né, e as organelas que tem dentro da célula. Se a gente observar, olha só, tem diferenças, né, estruturais entre a célula procarionte e a célula eucarionte. Aqui a gente tem duas células eucariontes, que é uma vegetal e uma animal. Nós vamos estudar também que elas têm algumas diferenças. Outra célula procarionte, e aqui os tipos celulares variados, só para a gente lembrar que as células não são todas iguais, elas podem ter forma e tamanho e função diferente. Então é isso, nossa aula sobre citologia, a descoberta da célula termina. Eu espero que vocês tenham compreendido. Bom estudo para vocês. Até a próxima.